Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar sobre os engenhos que foram construídos, edificados aqui no Brasil, ou seja, na colônia portuguesa na América. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é fundamental. Dar o nosso like e também ativar as notificações, porque isso faz com que nós tenhamos mais força e continuemos sempre nessa caminhada que, diga-se de passagem, graças a Deus, esse projeto está sendo muito bem aceito e eu tenho muito a agradecer a você que se inscreveu e que está dando credibilidade ao nosso canal. Valeu, galera! Sem mais delongas, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre essa construção. Lembrando que nós já falamos da chegada dos portugueses à América, lembrando que nós já falamos também como era a situação dos africanos que chegaram aqui no Brasil, e agora a gente vai falar da construção dessa indústria açucareira, ou seja, dos engenhos. Vamos falar sim do açúcar, que na verdade eu sempre falo isso, é o nosso segundo ciclo econômico e talvez um dos mais importantes, não tirando o mérito do café, lá no século XIX, mas o açúcar é um ciclo muito extenso, e principalmente vai dar uma ênfase maior ao Nordeste nesse período da colonização do Brasil. Só para a gente começar, hoje eu estou um pouco meio nervoso. Quando a gente está nervoso, o que é que a gente toma? Água com açúcar. E aí, aconteceu alguma coisa, eu chego tremendo. E o que foi que aconteceu? Eu levei um susto. Aconteceu alguma coisa e eu estou nervoso. Pego um copo de água com açúcar. Desculpem a ignorância biológica, mas eu nunca ouvi falar que açúcar faz alguém se acalmar. Biologicamente. O que eu estou contando para vocês aqui é uma condição histórica cultural, que água com açúcar, que a gente chama até aqui no Nordeste de garapa, vai fazer com que nós nos acalmemos. Nunca, galera, nunca. Na verdade, isso aí, como eu falei, é uma construção histórica e cultural. No período da colonização brasileira, as madames, as mulheres dos senhores de engenho, costumeiramente, de tardezinha, 3, 4 horas da tarde, se reuniam e tomavam água com açúcar. E aquilo ali, segundo a construção histórica, acalmava as madames. E até hoje ainda existe essa prática na nossa cultura, onde quando a pessoa está nervoso ou nervosa, vão lhe oferecer água com açúcar. Biologicamente, não tem nada a ver. Mas sabe por que eu contei essa historinha para vocês? Para dizer que no período da colonização, o açúcar era um artigo de luxo. Esse artigo de luxo, ele vai ser implantado no Brasil pelo modelo de plantation. Ou seja, eu tenho monocultura, eu tenho latifúndios, as grandes fazendas latifundiárias, eu tenho uma mão de obra escrava. Lembrando, mão de obra escrava logo no início indígena e que depois foi introduzido os africanos. Então, mão de obra indígena no começo e depois mão de obra africana. E o quarto ponto é que a gente fala sempre nesse modelo de plantation, tudo que era produzido, ou a maioria dessa produção, era para exportação. E aí, a gente já faz uma ressalva importante. A construção dos engenhos e a produção de açúcar no Brasil tinham um mercado global. Como assim, Júnior? Se a gente olhar direitinho, quem plantava e pegava essa cana e fazia botava ela para ser moída nas moendas, coisas desse tipo, eram os escravos. Os escravos vinham de onde? Da África. Tá? Quem refinava esse açúcar eram os holandeses. Então a gente já percebe aí que nós temos um mercado global envolvendo a América, que era onde era produzida essa cana-de-açúcar, os holandeses e também na produção braçal os portugueses, e aí eu tenho a Europa, e a mão de obra advinda de onde? Do continente africano.
certo? Detalhes importantes nesse processo de construção da indústria açucareira. Nesse primeiro momento da colonização, dessa construção açucareira no Brasil, o foco ou a menina de ouro, as minas de ouro na produtividade se concentrava aqui, papai, no Nordeste, tá? No Nordeste, principalmente em Pernambuco e Bahia. Então, repetindo, o grosso quem fazia era a mão de obra escrava, que era comandada pelos portugueses. Quem refinava eram os holandeses. Essa mão de obra vinha da África. Logo no começo, a palavra engenho só determinava a fabricação do açúcar. Mas com o passar do tempo, esse engenho se transformou num complexo dessa produção açucareira, onde englobava, tá, a produção de cana-de-açúcar, as matas onde eram utilizadas para pegar a lenha, né, para fazer a fornalha, além do mais, a Casa Grande, que era a residência do senhor, do latifundiário, do fazendeiro, e também a senzala, que era o lugar onde os negros ficavam, tá certo? E aí a gente percebe que, no começo eu tenho uma estrutura muito resumida, pragmática, direta. Só que com o passar do tempo, essa estrutura acaba ficando mais complexa. E aí vem a pergunta, como era o trabalho nesse engenho? Anteriormente eu falei para vocês, mas eu vou repetir. Tem pessoas que sempre que a gente fala em escravização, a gente só pensa no processo de translado dos africanos. Lembrando, tanto indígenas quanto africanos foram escravizados. A maneira de escravização, ela é diferenciada, tá? Mas isso não tira o mérito do processo de escravização. Ora dos povos nativos, dos povos indígenas, ora dos povos africanos que vieram para cá com esse propósito de serem escravizados. Esse trabalho no engenho, ele era um trabalho rígido, ele era um trabalho disciplinado, ele era um trabalho extenuante. Muitas vezes os trabalhadores dos engenhos trabalhavam cerca de 18 a 20 horas diárias. Então, já se percebe por que no meu vídeo anterior eu falei que muitas vezes o africano, o escravo, ele tinha uma expectativa de vida tão pequena, que girava em torno de 25 a 30 anos. Então a gente percebe aí por quê, como era o processo dentro desses engenhos. Além do mais, a gente precisa também perceber que no século XVII, esses engenhos, principalmente do Nordeste, começam a entrar em decadência. Dois fatores, um interno e o outro externo, vai ser fundamental para a decadência desses engenhos. O fator interno, né, principalmente no Nordeste, foi as secas, a destruição dessas plantações de cana-de-açúcar, certo? Além do mais, nós temos também um fator externo que vai ser importantíssimo. Esse fator externo ele está relacionado com o domínio ibérico, ou seja, o período em que Portugal e Espanha ficaram sendo administradas pelo único rei, que é exatamente o nosso próximo tópico aqui da minha organização. O que foi, Júnior, a União Ibérica? Facinho, galera. União Ibérica. Na verdade, seguinte, falou em ibérico ou ibérica, já pensa em Portugal e Espanha. Eu costumo sempre falar países ibéricos, Portugal e Espanha. Se eu estou falando em União Ibérica, é um momento em que Portugal e Espanha ficaram sendo administradas pelo mesmo rei, exatamente. Quem foi esse rei? Felipe II. E por que isso aconteceu, Júnior? Tranquilo, pô. Lembra aquela história do primogênito? Lembra aquela história de você ter um herdeiro que era importante para assumir o trono? Dom Sebastião faleceu. O herdeiro mais próximo era seu tio, Dom Henrique, o qual assumiu. Depois de algum tempo, faleceu Dom Henrique também. E aí, procura-se um herdeiro, Cadê o herdeiro? Não tem herdeiro, não tem primogênito. Procura por afinidade, algum parente. E aí o parente mais próximo de Dom Henrique já era o rei da Espanha, Felipe II. E aí nós temos, a partir de 1580, o início da
União Ibérica. Qual é o problema? Por que a União Ibérica tem a ver com a decadência? Galera, a partir do momento que a Espanha ficou administrando Portugal e a Espanha, né, esses dois países, primeiro é que o Tratado de Tordesilhas foi anulado, não tem mais sentido. Dividir o novo mundo entre o mesmo rei, não tem mais sentido. Aí até é uma coisa boa, não é uma coisa ruim não. Mas aqueles que refinavam o açúcar eram inimigos da Espanha, ou seja, os holandeses. Então eles foram convidados a sair da América Portuguesa. Quando eles saem da América Portuguesa, eles vão constituir, tá, uma colônia nas Antilhas. Mas antes de construir essa colônia nas Antilhas, tem um detalhe importante. A Holanda queria ficar com o Nordeste e por 2 momentos vai invadir o Nordeste brasileiro. Em 1624, a Holanda, uma esquadra holandesa, chegou em Salvador, invadiu a cidade, passou um tempo, mas vieram os reforços, tá? E as tropas luso-brasileiras conseguiram colocar esses holandeses para correr. A Holanda disse assim: "Pera aí, negão, eu vou ali, mas eu volto já. Vou chamar minha galera." E aí a Holanda vem com aquela galera massa bem maior, mais reforçada, e vem para onde? Para Pernambuco, para o litoral pernambucano, com o objetivo de tomar Recife e Olinda. Em 1630, invade o litoral pernambucano. Nós temos ali cerca de 6, 7 anos nessa guerra, até que os holandeses conseguem tomar Recife e Olinda, onde vai ser, convidado para governar essa região um Conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau vem para Pernambuco com o intuito de administrar o que é historicamente conhecido como Nova Roma. Tá? Então, ali eu tenho uma oportunidade de flexibilização da religião. Os judeus vêm para cá, inclusive aqui no Recife nós temos a primeira sinagoga das Américas, exatamente nesse período ela é construída, ou seja, no século XVII. Eu tenho um momento também que a Companhia das Índias Ocidentais, a qual contratou Nassau, vai ofertar empréstimos para que os senhores de engenho possam reconstruir esses engenhos depois dessa seca toda que eu falei anteriormente. Então, assim, logo no primeiro momento foi até um contato amistoso. Nassau, o administrador do Recife, construiu várias pontes, construiu vários prédios, várias edificações, mas chegou um momento que a Companhia das Índias Ocidentais começou a mandar cobrar aqueles empréstimos. E aí os senhores de engenho, os holindenses, não tinham como pagar tal empréstimos, esses empréstimos que lhe foram dados. E aí o que é que acontece? Eles vão começar a fazer uma revolta com o intuito de não pagar esses empréstimos e também expulsar a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, os holandeses de Pernambuco. Esse momento é chamado de Insurreição Pernambucana e também alguns historiadores que chamam de Guerra Brasílica. Guerra Brasília ou Brasílica, tá? Bem, o fato é que essa guerra se estendeu aí por duros 9 anos e que depois de 9 anos, sim, essas tropas luso-brasileiras conseguiram, tá, se restabelecer. Um detalhe importante é o seguinte, que nesse período, quando começa a insurreição pernambucana, houve a restauração lusitana. O rei de Portugal, com a outra dinastia, voltou ao poder. Pô, beleza, chegaram aqui e disseram: "E aí, holandeses, vocês querem ficar? Olha, vocês ficam com essas terras e não tem problema nenhum, a gente vai de boa, vocês podem administrar essa terra." Só que a Holanda queria outras terras e começou a invadir ao norte o Maranhão, começou a invadir Sergipe, e aí os portugueses não aceitaram tais invasões e deram origem, junto com os senhores de engenhos, também holandeses e recifenses, a essa insurreição pernambucana, que teve como desfecho final a expulsão desses holandeses de Pernambuco.
os quais, agora sim, né, vão se deslocar para o Caribe e vão começar a produzir um açúcar bom, barato e com uma ótima qualidade. E aí a indústria açucareira nordestina, brasileira, começa a declinar. Beleza, galerinha? Esse foi um vídeo que a gente falou um pouquinho da importância dessa indústria açucareira, lembrando para vocês que é o segundo ciclo econômico, o primeiro é o do pau-brasil, mas é considerado um dos mais importantes nesse processo de colonização. Não se esquece de se inscrever no canal, porque isso é fundamental. Dá esse like massa pra gente e também ativa as notificações. Para vocês, até a próxima aula aí. Beijo do gordo. Fui!